Aqui a gente vê o que é o green. É transmitido pelo inseto, o famoso psilídeo aí, né? Então nós temos que acompanhar o ciclo dele. Então uma fêmea é um inseto muito agressivo, porque uma fêmea é capaz de botar 800 ovos, né? E o ciclo do psilídeo é de 15 a 47 dias, né? E os adultos vivem em média 30 dias, né? E pode chegar até 3, 4 meses. Então, como que o produtor está reagindo, né? Nós vamos... Aí tem um mapinha de temperatura, a faixa ótima, que ele produz de 15 a 30 graus, né? E aí, acima de 30 graus, ele não desenvolve, abaixo dos 15 graus, ele também diminui. Mas quem que garante isso, se essa condição do global, né, do aquecimento global, está modificando o clima, né? Então, nós tivemos temperaturas aqui em Serra Azul, aqui no Paraná, que é frio, de 40 graus. E em São Paulo, na região sul, em Angatuba, temperaturas extremas também, né? Nunca tinha acontecido isso. Então, é uma série de coisas que a gente não pode garantir que tal região não vai ter problema do green, porque pode haver uma mudança. Ele está invertendo, no lugar que chove muito, passou a ser seco, e o contrário aconteceu também. Aqui nós temos o ciclo do psilídeo, e sabemos que a fase de ninfa é a fase que mais transmite a doença, a fase mais efetiva para transmitir a doença, né? Então, é a que vai de 14, todo o ciclo dessa praga vai de 14 a 48 dias, dependendo aí da temperatura. Então, às vezes, nós temos que fazer o levantamento dos pomares, né, para verificar qual é a fase que você está tendo nos seus pomares. Você tem adultos, tem ninfa, então você tem que escolher aí depois o produto para matar o adulto e para matar a ninfa. Às vezes você precisa ter mistura de produtos para poder atingir essas duas fases do inseto, né? O que levou esse aumento do green aí, né? Primeiro, a manutenção de plantas doentes nos pomares, né? E sem controle adequado. Então, o produtor abandonou, né? Falhas no controle do psilídeo. A dose inadequada dos inseticidas também, excesso, né? A gente vê comumente aí produtor comentando entre eles, usando só um tipo de inseticida, perdão. E às vezes eu vejo colegas nossos receitando 3 inseticidas, às vezes do mesmo grupo químico, triplicando a dose. O que ocorre isso? Ocorreu uma resistência do psilídeo. Então, você que tem um vizinho desse e usa a dose correta, você fala, não está matando. Lógico, ele criou um inseto resistente lá que vai atacar sua lavoura. E também o intervalo longo de aplicação dos produtos durante o fluxo de vegetativo. Aqui eu chamo a atenção para vocês que é a parte que mais favorece a questão do green agora, o maior perigo é agora, onde existe a revoada do inseto e existem brotações nos pomares, que o psilídeo ele prefere os brotos novos, as novas vegetações. Então, às vezes, o produtor erra porque ele quer esperar igualar toda a vegetação para iniciar o tratamento. E isso não acontece. Então, começa porque uma planta está mais carregada, outra está menos, então o que acontece? Vem essa vegetação e fica desprotegida. E o psilídeo está lá e transmitindo a doença, né? O uso contínuo de inseticidas no meu modo de ação. Tem gente aí que usou o piretroide o ano todo. Quer dizer, ele criou uma resistência. Tanto é que muitas regiões o piretroide hoje não fazem mais efeito com o psilídeo devido a esse uso errado, né? E também nós precisamos ver o alvo. Todo mundo achava que o psilídeo era uma praga externa da planta. E ele também fica dentro da planta. Então, a gente fazia uma aplicação só... o psilídeo precisa de uma aplicação só externa na planta. Não, ele vive dentro da planta também. E a falha de cobertura da pulverização de acordo com o tamanho da copa, né? Então, você vê, assim, pomares que estão... por exemplo, uma baía muito mais copada do que uma poncã. Então, a poncã usando a mesma quantidade de cauda do que uma baía usando a mesma quantidade de cauda do que a poncã. O que acontece, não vai entrar o produto dentro da planta e ele vai ficar lá, né? E a uniformidade da copa. Às vezes nós temos que usar a mão das podadeiras mecânicas, né, para
uniformizar o tamanho das plantas, que um ramo que escapa acima da copa, e com certeza esse ramo vai ter o psilídeo, né? Vai ficar o psilídeo. Então, e outra coisa que a gente nota também, o ano passado, em novembro, alta população de psilídeo que vieram, uma revoada, que a gente monitorou através de armadilhas numa região de São Paulo, onde nós pegamos 10 mil psilídeos. Cada semana pegava de 2 mil a 3 mil psilídeos numa armadilha. Então, aí, essa revoada, e com pomares vegetando nessa época, é uma questão de muito alento por causa dessa revoada, e também o produtor tem que ficar com muito maior cuidado. Outro erro que a gente vê comum é que quando ele arranca um pé com green e replanta, ele deixa essa brotação do cavalo aqui. Então, essa muda praticamente está condenada, porque aqui o psilídeo vai ficar aqui. Então, às vezes você não encontra o psilídeo no pomar, mas ele está aqui, nesse broto que foi deixado na planta que foi eliminada. Então, tem que verificar se a planta que você eliminou, se ela não está com brotação, porque essa planta está contaminada. E gostaria de lembrar também que todas as variedades de citros são suscetíveis ao greening, né? Tem estudo do limão gourmet, que é um limão que é utilizado na cultura japonesa. Esse parece que está resistente. Os que são mais tolerantes, assim, eu diria, seriam a lima ácida Tahiti e o limão siciliano, que são assim, mas também causam perda de produtividade por causa da queda de fruto antes da colheita. São tolerantes, né? E não extremamente resistentes. Né?